Pensando na sua casa, Deus está cuidando lá. Sua família que ficou, Deus está cuidando lá. Amém? Que a sua mente, o seu coração esteja voltado aqui nesta noite para as coisas do alto e para o que Deus quer falar com você através da palavra dele. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no seu capítulo de número 24. E vamos ler do verso 37 ao verso de número 39. Quem achou, diga amém. Mateus capítulo 24, do verso 37 ao verso de número 39. Diz assim a palavra do Senhor: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos ler agora o verso número 44. Por isso, estai-vos preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Amém? Vamos orar. Põe as mãos sobre o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta é um alerta, ó Pai, que o Senhor deixou para os seus discípulos e também para toda a Igreja Universal. Aonde o Senhor nos alerta, ó Pai, que o Senhor está às portas e está voltando para buscar a tua igreja. E meu Deus e meu Pai, o Senhor quer nos alertar nesta noite a estarmos preparados para esse grande evento, para esse grande dia que nós almejamos. Meu Deus, então o teu povo venha receber esta palavra nesta noite e venham sair daqui, ó Pai, vigilantes, lutando, meu Deus, e estejam preparados para o grande dia que tanto se aproxima, ó Pai, pois sabemos que o Senhor está vindo sobre as nuvens para buscar a tua igreja, para buscar os fiéis, para buscar os que lutam, e há, meu Deus, uma coroa da vitória para os vencedores. Então, em nome de Jesus, nós queremos ser esses vencedores, porque no Senhor, ó Pai, somos mais que vencedores. Então, que a tua palavra venha nos ensinar, ó Pai, a ser vigilantes, para que chegar esse grande dia, que a trombeta soar, o nosso nome seja chamado em nome de Jesus. Pode se assentar, mas no silêncio, se assente dando glória a Deus, aleluia, porque Ele está aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esta mensagem nesta noite tem como título: Esteja preparado, pois Jesus está voltando. Quem já escutou aí da parte de alguém, ou seja, na igreja, que Jesus está voltando? Escutamos isso há vários anos e desde criança isso vem sendo falado e vem sendo passado de geração em geração, e muitas das vezes ficam dispersos. Está demorando tanto, Jesus não volta. Mas se você olhar para o mundo lá fora, Jesus tem buscado pessoas em particular. Pessoas estão indo embora, pessoas passam o seu tempo aqui nessa terra, pessoas estão morrendo e Jesus está voltando para elas. Enquanto não acontece o dia que Jesus busca a sua igreja em sua totalidade, Jesus está voltando para algumas pessoas devagar. Então o alerta desta noite é nós estarmos preparados e não se preparando. Estar pronto, irmãos, é para acontecer a qualquer hora, porque a Bíblia fala que a nossa vida ela é como um sopro, ela é como neblina, que logo se desvanece. Então nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar na sua totalidade para buscar a sua igreja, e não sabemos também o dia da nossa morte. Então é nós, irmãos, estarmos preparados para que seja qualquer um desses dois eventos chegar na nossa vida, nós estarmos no céu com Jesus. Essa não é a nossa maior luta nessa terra? Essa não é a visão que nós temos? Essa não é a vontade que nós temos? Então nós temos que estar prontos, irmãos, para quando isso acontecer, nós entrarmos pela porta do céu e vermos o rosto de Jesus e dar um abraço nele e falar: obrigado, Jesus, valeu a pena. Se não fosse pelo Senhor, eu não estaria aqui. Aleluia, glória a Deus. E esse capítulo, irmãos, número 24, ele é um famoso sermão profético, onde Jesus ele prega
no Monte das Oliveiras. E no verso de número 3, aqui do capítulo 24, os discípulos perguntam a Jesus, eles fazem 3 perguntas para Jesus. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos em particular e lhe disseram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Primeira pergunta. E que sinal haverá? Segunda pergunta. Da tua vinda e do fim dos tempos? Então, essas 3 perguntas que os discípulos fizeram, elas são abordadas dentro deste capítulo 24. E esse capítulo 24 aqui da palavra de Marcos é, irmãos, um capítulo escatológico. O que é um capítulo escatológico? É um capítulo que trata das coisas futuras, das coisas que irão acontecer no futuro. Então, isso que nós lemos aqui do verso 36 ao verso 39, ele fala que o dia da sua volta vai ser como os dias de Noé. E ele fala, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui Jesus está abordando a sua segunda vinda, o dia que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aí ele fala, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que o dilúvio veio, levou Noé dentro da arca e a sua família, e o que estava de fora, o que aconteceu com eles? Morreram. E foram salvos, irmãos? Não, porque não estavam na arca. E quem é a nossa arca hoje? Jesus Cristo. Quando vir o juízo de Deus sobre a terra, nós temos que estar em Cristo para que não venhamos participar desse juízo de Deus. Porque Deus trará juízo sobre a terra, sobre a humanidade, sobre aqueles que não recebeu Cristo no seu coração. E aqui nós vamos tratar agora e vamos conhecer um pouco desses dias de Noé. Por que Jesus aqui compara o dia da sua volta aos dias de Noé? Nos dias de Noé, irmãos, a terra estava em pecado. O povo estava todo contaminado pelo pecado. O povo não escutava a voz de Deus, era um povo que vivia afastado do que Deus queria fazer. E desde lá do Éden, quando veio o pecado sobre a humanidade, o povo se perdeu, veio a morte espiritual sobre o povo. Aí começou a depravação da humanidade, o povo foi expulso do Éden, e ali foi indo, e o pecado foi aumentando, e foi gerando uma tristeza no coração de Deus. Aí Deus decide, irmãos, resetar a humanidade. Deus decide, irmãos, destruir a humanidade, destruir tudo aquilo que ele tinha feito com água. Em Gênesis, no capítulo 6, no verso 7 e verso 8, só que no meio daquele povo, irmãos, pecador, daquele povo depravado, ele vê um homem íntegro. Ele vê um homem que tinha um coração fundamentado na obra de Deus. Então Noé, irmãos, ele acha graça aos olhos de Deus. Gênesis 6, capítulo 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Por que Deus fala aqui, irmãos? Me arrependo. Deus se arrepende, irmãos? Não. Aqui é algo chamado antropopatismo. É trazer sentimentos humanos a Deus, para que eu e você, lendo, pudéssemos ter compreensão do texto. Então Deus não se arrepende, mas aqui é para que eu e você venhamos entender a tristeza de Deus com o pecado da humanidade, a tristeza que Deus estava sentindo. Não é que Deus errou ao criar a humanidade, não é que Deus se arrependeu, irmãos, é porque ele se entristeceu. Ele estava em profunda tristeza, porque ele deu de tudo para a humanidade, e a humanidade entregou de bandeja nas mãos do diabo. Então aqui Deus estava sentindo uma profunda tristeza. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus. Veja, irmãos, que num tempo de pecado, num tempo de depravação, havia no meio um homem que andava com Deus. Noé não tinha cargo, Noé não era pastor, Noé não era evangelista, Noé não era obreiro, mas Noé tinha integridade. Porque, irmãos, acima do ministério
tem que ter um homem íntegro, tem que ter um homem com integridade, porque de nada vale subir no púlpito e pregar a palavra, de nada vale usar uma gravata se o homem de Deus não tem no coração integridade. Porque quem tem integridade acha graça aos olhos do Senhor, chama a atenção de Deus. Em meio ao mundo que nós vivemos hoje, totalmente em pecado, onde a maldade se multiplica, há homens e mulheres que têm integridade no coração e têm achado graça aos olhos de Deus. E Deus tem trago livramento à humanidade por conta desses homens e mulheres de Deus. Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja, porque tem homens e mulheres íntegros intercedendo pela sua família, intercedendo pelos perdidos lá fora. Por isso Deus tem tido misericórdia e tem segurado a sua hora de voltar. Mas essa hora vai chegar, irmãos, porque ninguém pode impedir. Está decretado, Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. E depois que Noé, irmãos, acha graça aos olhos de Deus, no capítulo 6 de Gênesis, do verso 11 ao 16, acontece a chamada de Noé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. É diferente nos dias de hoje, irmãos. Você não vê hoje pai matando filho, filho mata pai. Você não vê hoje famílias sendo separadas por conta de coisas, pequenas coisas. Famílias brigando por conta de política. Famílias brigando por conta de várias coisinhas minúsculas. Satanás tem destruído a família, que é algo que veio do coração de Deus. Então não é diferente da época de Noé, irmãos, do que acontece hoje. Por isso que Jesus aqui traz a comparação de vários anos atrás. Porque assim está sendo, irmãos, como nos dias de Noé. A maldade do homem tem se multiplicado. A maldade do homem tem crescido cada dia mais. Os corações da humanidade têm endurecido cada dia mais. Mas em meio a corações endurecidos, você está aqui nesta noite com o seu coração quebrantado e recebendo a palavra do Senhor e sendo renovado. É para isso que Deus olha, irmãos. Aleluia. Aleluia. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então, irmãos, aqui é o chamado de Noé para que ele viesse construir uma arca. Aqui é o chamado de Noé, irmãos, para salvar a sua família. Porque Deus, ele faz uma aliança com Noé e fala que ele salvaria a sua família junto com Noé. Quem crê aqui que através da sua vida a sua família será salva, diga amém. Amém. Então creia, irmãos, porque a mesma coisa que aconteceu aqui na vida de Noé, que foi salva a família dele, junto com ele, pode acontecer na sua. Glória a Deus. Talvez você pense que é o fim, talvez você está aqui nesta noite e pensa: meu Deus, eu tenho lutado tanto, eu tenho corrido sozinho essa caminhada da fé, mas meu tio, minha esposa, minha mãe, os meus filhos estão afastados. Continue perseverante, porque Deus pode pôr a sua família dentro da arca. Continue perseverando, porque isso vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Então, irmãos, depois que Noé acha graça, depois que ele tem um chamado para construir a arca, aí Deus fala com ele: vai vir o dilúvio. Gênesis capítulo 6, verso 17: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Ou seja, irmãos, tudo seria destruído. Só quem estava na arca, irmãos, que seria salvo: os animais e a família de Noé. Ali Deus estava resetando a humanidade, estava fazendo uma limpeza do pecado. Porque Deus, irmãos, ele não compactua com o pecado. Deus, ele não compactua com a iniquidade do ser humano, mas ele tem algo chamado misericórdia. Ele é misericordioso para conosco, porque se ele não fosse, irmãos, nós já tínhamos sido
acabados. O nosso fim já teria acontecido. Mas é pela misericórdia que Ele envia o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos salvarmos. É pela misericórdia de Deus. Porque nós não somos diferentes desse povo aqui da época de Noé. Nós não somos melhores do que o povo da época de Noé. Antes de conhecer Cristo, irmãos, nós éramos pecadores como eles eram. Nós éramos depravados como eles eram. Nós éramos perdidos como eles eram. Destituídos estávamos da glória de Deus. O portão dos céus estava fechado para mim, para você e para a sua família. Mas Deus, com sua misericórdia, assim como livrou a família de Noé e enviou uma arca, Ele envia Jesus Cristo, seu Filho, para pagar pelas minhas e pelas suas iniquidades, para que nós não venhamos ser destruídos, mas venhamos ter a segunda chance de morarmos no céu e entrar nos portões celestiais. E é isso que eu e você devemos esperar. E no capítulo 18, irmãos, depois de chamar Noé, depois de falar do dilúvio, Ele faz uma aliança com Noé. Porque Deus, irmãos, esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus puro, que faz aliança com seres humanos impuros. Ele é um Deus que fez aliança com Abraão. Ele é um Deus que faz aliança com Noé. Ele é um Deus que fez aliança com Isaac, com Jacó. Ele é um Deus que fez aliança com os seus discípulos. E Ele é um Deus que faz aliança conosco até os dias de hoje. Mas muitas das vezes, irmão, essa aliança ela é quebrada pela nossa parte. Porque pela parte de Deus, irmãos, quando Ele faz uma aliança com você, quando Ele decreta sobre você uma palavra, Ele jamais quebra a aliança dele. Mas muitas das vezes nós, nas nossas falhas, nos nossos erros, nos nossos pecados, nós quebramos essa aliança. Mais uma vez eu volto a falar, tão grande é a sua misericórdia, que Ele renova essa aliança. E se você está aqui nesta noite e tem alianças quebradas com Deus, em nome de Jesus, essas alianças estão sendo renovadas nesta noite. Palavras que foram decretadas sobre a sua vida da parte de Deus, que talvez foram quebradas por uma desobediência, Deus está restaurando essas alianças nesta noite. As alianças estão sendo refeitas nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus fará uma obra na sua vida através dessa aliança. No capítulo 6 de Gênesis, do verso 18 ao 22, mas contigo, Noé, estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para o conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé conforme o que Deus lhe mandou, assim o fez. Veja que Noé, irmãos, ele segue o princípio aqui de obediência. Da mesma maneira que Deus falou com Noé, ele fez. Noé, faça a arca dessa medida, assim, assim, ele fez. Noé, leve casais de animais, assim, assim, ele fez. Noé, leve comida para alimentar você e os animais, assim ele fez. Veja que não tem, irmãos, questionamento da parte de Noé para com Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, nós quebramos um princípio chamado obediência. Nós questionamos a Deus aquilo que Ele fala conosco. Porque muitas das vezes, irmão, nós queremos seguir aquilo que nós achamos que é certo e esquecemos daquilo que é realmente certo, que vem da parte de Deus, que é esta palavra. Então, irmãos, nós temos que agir como Noé, para que a aliança não seja quebrada e nós venhamos nos perder pelo caminho. Nós temos que seguir esse princípio da obediência. Talvez é algo muito difícil, talvez era algo louco que Deus estava falando para Noé. Imagina naquele tempo construir uma arca desse tamanho, irmãos.
Talvez tinha muito tempo que não chovia naquele lugar, era um tempo que não tinha chuva. E Deus fala para um homem pequeno: ei, constrói uma arca que eu vou mandar o dilúvio. Será que nós, no lugar de Noé, irmão, será que nós iríamos questionar? Mas Senhor, não chove há tanto tempo. Mas Noé, irmão, segue o princípio da obediência e o princípio do silêncio, seja tarde em falar. E ele escuta a voz de Deus e obedece. E através da sua obediência é livrado a sua família, é livrado os animais, e tem um grande livramento sobre ele. E Noé tem a chance de começar de novo. Igual eu e você, irmãos, que estamos aqui nesta noite, nós temos a chance de recomeçar. Os seus erros não é o fim, irmãos. Talvez você tenha enfrentado um momento de dificuldade, talvez você tenha enfrentado um momento de fraqueza, mas o que eu tenho para falar para você, não é o fim. Deus pode recomeçar, Deus pode resetar a sua vida e começar de novo. Foi assim que ele fez na vida de Noé, irmãos. Noé teve uma segunda chance de prosseguir na sua caminhada. Talvez você adentrou aqui por essas portas desanimado, com um fardo pesado nas suas costas, pensando: é o meu fim, eu não consigo mais. Mas eu estou aqui para falar algo da parte de Deus para a sua vida. Deus te dá mais uma chance nesta noite. Deus pode começar novamente os planos dele na sua vida, desde que você siga o princípio da obediência. Obedeça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus. E Noé, irmãos, nesse período que ele estava construindo a arca, segundo estudos, demorou mais ou menos de 50 a 100 anos de idade, a 100 anos. Porque Noé, quando ele tem os seus filhos, ele tinha 500 anos, mas quando ele entra na arca, ele tinha 600 anos de idade. O homem vivia na terra, né, irmãos? Hoje custa passar de 100 anos, mas imagina um homem com 600 anos de idade, entrando numa arca com sua família. Nunca é tarde para um chamado, né, irmãos? Talvez você pense: já estou velho, meu tempo já passou. Nunca é tarde para Deus começar um chamado na sua vida. Deus não olha idade, Deus olha entrega. Se você se entregar aos caminhos do Senhor e falar grandes coisas na sua vida e através da sua vida. E Noé, irmãos, durante esse tempo de 50, 100 anos que ele passou construindo a arca, se nós irmos lá em segunda carta de Pedro, no capítulo 2, do verso 5, ele disse: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Veja que nessa carta aqui, irmãos, anos depois, Pedro chama Noé de pregoeiro da justiça. Porque Noé, irmãos, pregava sobre o juízo de Deus. Ele alertava o povo que Deus ia mandar o juízo sobre a terra. Ele falava com o povo sobre o dilúvio. Ele falava com o povo que Deus ia mandar juízo sobre o pecado. Mas o povo não dava ouvidos. E aí que nós entramos aqui novamente, irmãos, em Mateus 24, 37 e 39. Aí você entende por que Deus está comparando aqui os dias da sua segunda vinda aos dias de Noé. Porque hoje, irmãos, está assim dessa maneira. Jesus faz essa comparação por quê, irmãos? Porque não está diferente dos tempos passados. Nós estamos, irmãos, saindo pelas ruas e falando: ei, Jesus está voltando, procure Jesus, Ele é o único caminho, Ele é o que abriu o caminho do céu para que eu e você pudéssemos entrar. Arrependa dos seus pecados, porque o reino de Deus é chegado. Mas as pessoas, irmãos, não estão dando ouvidos, elas estão fechando os seus ouvidos e o seu coração para o evangelho que nós estamos falando. Não é mais água, ei, Jesus está voltando. Aí Jesus vem aqui para os seus discípulos e fala: porquanto assim como nos dias de Noé anteriores aos dilúvios, o povo comia, o povo bebia, o povo dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, até o dia em que a chuva caiu sobre a terra, as portas da arca se fecharam e tudo foi destruído. E é assim nos dias de hoje, irmãos. Nós temos alertado não somente a igreja, mas nós temos alertado também o mundo
povo só quer lutar pela comida que perece, o povo só pensa nas coisas dessa terra, e nós estamos alertando sobre algo eterno, e as pessoas têm feito o quê? Lutando por tesouros terrenos, aonde o ladrão rouba, aonde a traça corrói, mas o tesouro que eu trago para vocês aqui nesta noite, é onde o ladrão não rouba, é onde a traça não corrói, é um tesouro eterno, que foi conquistado aonde? Na cruz, por Jesus. E qual tesouro é esse? É a vida eterna após a morte. Esse é o tesouro que nós temos que lutar, irmãos. Muitas das vezes temos perdido, irmãos, no caminho, lutando por coisas terrenas. O diabo tem tirado a atenção das pessoas, tem roubado a palavra do coração das pessoas por conta de tesouros terrenos, irmãos. As pessoas têm trocado a coroa da vitória, a coroa da vida, irmãos, por coroas corruptíveis. O diabo tem entrado, irmãos, dentro das famílias falsas alegrias, falsas riquezas, alegrias passageiras, aquela alegria que você tem que buscar como esmola todos os dias, porque é isso que o mundo oferece, irmãos, é esmola. A esmola não te contenta por completo, você tem que estar sempre buscando ela de novo. Mas Jesus não, irmãos, Ele nos oferece algo eterno. Ele nos oferece a paz que excede todo entendimento. Ele nos oferece, irmãos, algo que no meio daquela tribulação, nos problemas que você tem enfrentado, você não está com os olhos fitos para as coisas dessa terra, porque você sabe que tem algo maior preparado para você depois dessa vida. Essa tem que ser a nossa visão. Vai ter dificuldade, vai. Às vezes vai faltar as coisas, às vezes vai faltar um carro para você andar, às vezes vai faltar um dinheiro para você, às vezes vai faltar saúde, mas uma coisa eu tenho 100% de certeza que se você buscar não vai faltar, sabe o quê? A presença do Espírito Santo sobre a sua vida, porque antes de Jesus ser assunto aos céus, Ele fala: eu rogarei ao Pai, para que deixe com vocês um Consolador, que o consolará nos dias difíceis, nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, nos momentos de tribulação. Há um Espírito Santo que consola o seu coração e mantém a sua visão focada em Jesus Cristo. E é isso, irmãos, que temos que buscar. As coisas dessa terra, irmãos, as coisas aqui desse lugar não podem tirar a nossa atenção das coisas eternas. É claro que não é errado você conquistar aqui nessa terra. Não é errado você lutar, porque é Deus que fala: pelo suor do homem ele colherá, ele comerá. Não é errado você trabalhar bastante para buscar as coisas, dar o de melhor para a sua família. O errado é você colocar isso acima de Deus. E quando eu falo acima de Deus, irmãos, não é sobre igreja, templo, 4 paredes, é sobre igreja você. É sobre o seu coração, que é o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque Deus, irmãos, Ele habita em mim, habita em você. E aqui nós estamos reunidos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, escutando a palavra, sendo renovados, louvando a Deus juntos. E a glória de Deus desce na casa. É sobre isso, irmãos, é buscar por isso. Estamos pregando, irmãos, no verso número 39 do capítulo 24. Jesus alerta: e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. E ele termina o versículo falando: assim também a vida do homem, a vida do Filho do Homem. Porque Jesus está falando aqui, assim como aqueles se assustaram com o dilúvio, quando eu voltar pela segunda vez, vários vão estar dispersos, vários vão estar dormindo, vários vão estar preocupando com as coisas terrenas, e vai ser um piscar de olhos, irmãos. Vai ser um piscar de olhos. Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você não sabemos o dia, não sabemos a hora. Pode ser hoje. Talvez nós deitamos na nossa cama no dia de hoje, talvez não conseguimos acordar amanhã. Talvez hoje pode ser o meu último culto, o seu último culto a Deus. Ele está falando isso para me amedrontar, não, irmãos. É a realidade da vida.
Uma coisa que nós temos certeza, algumas coisas, é que Jesus vai voltar, e outra coisa é da nossa morte. Disso ninguém corre, irmãos. É algo que vai acontecer, queira você ou não. Mas você pode escolher, após a morte encontrar a vida, ou após a morte encontrar a segunda morte, que é o inferno. Então lute para você ir no céu. Queira receber essas promessas da parte de Deus. Não fique disperso não, ande sempre vigilante, ande sempre em oração. Por mais duro que esteja a sua vida, irmão, vale a pena lutar por esse algo eterno. Sabe por quê, irmãos? Porque o mais difícil Jesus já fez. Ele cumpriu a lei, toda a lei, e morreu por nós. Se entregou na cruz por nós. Ele tomou um cálice que eu e você jamais teríamos capazes de tomar. Esse cálice é quando Jesus lá na cruz olha para o céu e fala: Deus meu, por que desamparaste? Por que tu me abandonou, Deus? Porque naquele momento Deus estava com as costas viradas para Jesus. Naquele momento ele olha para o céu e o céu está fechado para ele. Ele está sem a presença de Deus, porque, irmãos, os nossos pecados e as nossas iniquidades estavam lançadas sobre ele. E esse cálice eu e você jamais seríamos capazes de tomar apenas uma gota dele. E ele tomou esse cálice por completo por mim e por você, para que você estivesse aqui nesta noite recebendo uma palavra de Jesus, para que você estivesse aqui nesta noite sendo renovado, para que você estivesse aqui nesta noite sendo avisado: ei, Jesus está voltando, volte para mim, volte a me buscar mais. Para que você estivesse aqui nesta noite e o Espírito Santo estiver incomodando no seu coração: eu tenho que aceitar Jesus, eu tenho que receber esse Jesus no coração, porque se eu passar nessa vida sem receber esse Jesus no coração, eu não vou encontrar a vida eterna, eu vou encontrar a morte eterna. Porque sempre, irmãos, quando a palavra está sendo ministrada, o Espírito Santo está trabalhando. Eu não conheço a sua mente, eu não conheço os desejos do seu coração, mas ele esquadrinha os desejos mais profundos do seu coração. Talvez no momento dessa ministração ele está fechando feridas aí na sua alma, no seu coração. Não esqueça, irmãos, Jesus está voltando para buscar o seu igreja. Para a gente caminhar para o término, Mateus 24, vamos ler o verso 42. Diz assim a palavra do Senhor: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora que há de vir o nosso Senhor. A palavra, irmãos, vigiar é estar atento, é estar vigilante, irmãos, é estar pronto para Jesus voltar, é estar pronto para que Deus complete a boa obra que Ele começou na sua vida. Porque a obra que Deus começou na minha e na sua vida, irmãos, ela termina no céu. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos alcancem a sua glória. Mas quem rejeita é o ser humano. Deus morreu por todos, mas nem todos vão ser salvos, porque estão rejeitando o céu, estão rejeitando a salvação, estão rejeitando a Cristo. Continue firmes, superabundantes, constantes na boa obra do Senhor. Está difícil? Tá. Tem luta? Tem. Tem deserto? Tem. Mas não há deserto que não tenha fim. Todo deserto, irmãos, é um lugar de provação. É um lugar de provação do ser humano. O deserto não é um lugar para você morrer. O deserto é um lugar para você ser provado. O deserto não é lugar de morte, não é lugar de fim, é lugar de começo. Suporte o deserto. Ele está com você no deserto. Ele não tira o deserto, Ele não tira as dificuldades, mas Ele está lá no meio, te sustentando com a destra da sua justiça, te guardando todos os dias. Se você olhar para trás, no seu passado, você vai ver quantas vezes Deus te livrou da morte.
Quantas vezes Deus guardou seus filhos? Quantas vezes Deus guardou sua mãe, seu pai? O quanto Ele tem te sustentado a ponto de nunca faltar nada na sua mesa. Mesmo em meio a esse mundo difícil, mesmo em meio às dívidas que estão crescendo, nunca faltou de comer na sua mesa. Deus sempre te sustentou, irmãos. Então eu e você, irmãos, temos 1 milhão de motivos para agradecer e 0 motivos para reclamar. E a maior graça Ele nos deu, que é algo imerecido, é a salvação. A salvação está ali. E você decidiu de entrar por ela, você desceu nas águas, entregou a Jesus. Continue perseverante, porque Deus quer completar a obra que Ele começou na sua vida. Amém? Jesus está voltando. Estejam atentos, estejam vigilantes. Aleluia. Essa é a palavra de Deus nessa noite. É uma palavra breve, mas que fica no seu coração, porque não é sobre tempo de ministração, não é sobre tempo de pregação, é sobre o que você absorve, é sobre o que Deus quer falar e você absorver e praticar isso. E a palavra nessa noite é vigie, porque você não sabe o dia nem a hora que Ele vai voltar para buscar a sua vida. Coloque os seus pés. Glória, aleluia. Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Glória. E exponha para Deus as suas dificuldades, exponha para Deus as suas lutas, exponha para Deus os seus sofrimentos, as suas batalhas, irmãos, porque Ele é nosso amigo. Nós temos o prazer, irmãos, de sermos amigos de Deus. Jesus, Ele é um amigo, irmãos, que não é igual aquele que você manda às vezes uma mensagem e Ele não responde, aquele que muitas vezes você liga para Ele e Ele não atende. Muitas vezes é um amigo que você busca na casa, chega lá e Ele não está. Jesus, irmãos, é um amigo que está 24 horas. Toda hora que você liga, Ele atende. Toda hora que você eleva os seus pensamentos aos céus, os céus estão abertos e Ele atende a sua oração. Então exponha para Ele as suas dificuldades. Talvez é algo impossível, mas que Deus é o Deus do impossível. Talvez está difícil a sua caminhada, irmãos, mas Ele fala: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós vencemos através dele, irmãos. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Então vamos levantar um clamor a Deus. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu não conheço o coração e a mente dessas pessoas, mas o Senhor, ó Pai, é um Deus que esquadrinha os desejos mais profundos do coração, da alma. Talvez pessoas estão aqui, ó Pai, com sentimentos de tristeza, com sentimentos, ó Pai, de frustração. Meu Deus, entra no coração dessas pessoas agora e transforma, meu Pai. Traz aquela paz que excede todo entendimento. Que essas pessoas, ó Pai, venham sentir paz na alma nesse momento. Que essas pessoas venham sentir, ó Pai amado, um alívio no fardo agora, Pai. Porque elas vieram aqui para chegarem a Ti. E o Senhor, ó Pai, não coloca peso. O Senhor traz alívio. Então traz alívio a essas vidas, ó Pai. E mantenha, meu Deus, o Teu povo vigilante. Que eles venham vigiar a cada dia, Pai, porque não sabemos o dia nem a hora. Mas temos certeza, ó Pai, que está próximo. Temos certeza, ó Pai, que está na hora, quase na hora de acontecer, ó Pai, a vida do Senhor. Onde as trombetas vão soar. E o Senhor, ó Pai, vai buscar a Tua igreja, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos estar prontos para esse momento. Nós queremos estar prontos, ó Pai, para esse grande dia. Porque nós esperamos, ó Pai, morar no céu. Porque nós não estamos aqui, ó Pai amado, para ficar. Nós estamos aqui de passagem. Porque, meu Pai amado, Pai querido, a nossa pátria ela não é terrena. A nossa pátria, meu Pai, ela é celestial. E é para o céu que nós vamos. É para lá que nós vamos. Então que todos que estão aqui, ó Pai, não venham olhar para as dificuldades, não venham olhar para as lutas, mas venham olhar para algo que as esperam, que é a salvação, que é o céu, que é a nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro, os muros são de cristais, e nós queremos chegar aí, ó Pai amado, dar um abraço no Senhor, e ver as suas mãos curadas, e abraçar o Senhor e dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor guardou a minha vida, porque o Senhor guardou a minha família, porque o Senhor me livrou da morte, porque o Senhor me livrou
pode se assentar, pode aplaudir Jesus também. Amém, irmãos? Amém. Diante dessa mensagem, eu quero abrir aqui uma oportunidade, se você